Bom dia. A gente já falou sobre alguns temas do preparo para o Pesach. É impossível falar, mesmo que sejam em 10 shurim, todas as leis do Pesach. Precisa de bastante tempo, muitas horas. Mas, pelo menos, o básico. A proibição de ter hametz é um hametz que ele é comestível. Comestível não necessariamente para um ser humano, mas que um cachorro ele comeria. Então, quando a gente falou outro dia que você teria, quando tem um buraco, você não consegue alcançar, tirar o hametz, você joga algum produto, esse produto vai transformar aquilo em algo que não é comestível sequer para um cachorro. O que isso influencia para a gente? O que muda? Uma das coisas importantes e muito relevantes é as pessoas que tomam remédios. E existe uma lista de remédios que são kasher de Pesach. Então, o ideal, se você pode abrir essa lista, está no bka.com.br, tem lá a lista de remédios kasher de Pesach. Então, você vê tudo que você eventualmente toma ou vai precisar tomar e você segue essa lista. Mas nem sempre aquilo que você toma está na lista. Então, aqui tem alguns critérios importantes para a gente saber o que pode tomar e como tomar. Então, a primeira coisa importante de saber é que se eu tomo uma pílula, certo? Uma cápsula, então ela não tem sabor de comida. Ela entra mais ou menos naquilo que a gente falou, daquilo que já não é mais comestível sequer para o cachorro. Tá lá a pílula, ela foi feita, mas não tem sabor nenhum. Só lembrar que as pílulas normalmente são feitas de gelatina, e a gelatina muitas vezes é de origem animal, de osso de animais. Então existem gelatinas vegetais. Se não tiver o teu remédio, dá para manipular, e com célula, hoje com pílulas de tapioca, é bem interessante. E em último caso, se não dá, uma vez que não tem o gosto, você não sente o sabor, então não teria problema se você realmente tem a necessidade. Então, a primeira coisa é ver se ele está na lista. Não está na lista, e você não tem nenhum equivalente ao que você toma dentro da lista, então a pessoa precisa ver a necessidade. A necessidade mínima, que a gente pode dizer que é dispensável, é tipos de vitaminas. Eu tomo só para... Então, hoje tem muitos multivitamínicos, tem gente que acredita, tem gente que não acredita, mas independente disso, não é algo essencial a ponto que se você vai ficar 8 dias sem tomar, vai mudar alguma coisa. Então, esses são dispensáveis. Agora, o mais comum é o cara tomar remédio para pressão, remédio para cabeça, remédio para o coração, certo? E esses remédios você não pode ficar sem tomar, certo? Então, se eles estão no formato de pílula ou cápsula, que não tem sabor, então não tem problema nenhum, você toma, e pelo contrário, você deve tomar para cuidar da tua saúde. Quem toma algum remédio psiquiátrico, o que for, a pessoa tem que tomar, deve cuidar da saúde, e é essencial. A única questão mais difícil é se você tem algo que está no formato de xarope. Um xarope com sabor bom. Se ele está em formato de xarope, no sabor bom, aí é mais complicado, porque aí você vai estar sentindo o sabor daquilo, e se não tem ashgachá, pode ser que seja hametz, e aí é mais complicado. Então, por isso deve-se evitar que pegue algum xarope que não esteja na lista, e normalmente todos esses remédios que a gente falou para pressão, etc., Deus o livre, qualquer problema de saúde, normalmente eles estão em pílulas ou em cápsulas, certo? Então, se precisar, a pessoa toma e deve tomar normalmente em Pesach. Dúvidas? Mais para criança, né, o xarope com gosto? Então, xarope com gosto normalmente é mais para criança, e aí você deve procurar algum jeito que não seja o xarope. O ideal realmente que não seja xarope. Além, alguém que esteja hospitalizado e a alimentação via Parenteral. inteirar, aí sem problema. A pergunta é boa. Se parenteral... Não é via oral. Não é via oral, sim. Normalmente, parenteral em relação a kasher, não a Pesach, em relação a kasher, se dá para você ter uma com ashgachá, ou kasher, etc., melhor, mas não tem problema. Para Pesach, a proibição, além de comer, tem a proibição de ter proveito. Então, deve-se consultar um rabino específico na área
ver o que dá para fazer, mas eu acredito que não tenha hametz. Talvez kitniot, talvez alguns leguminosos, mas eu acredito que não tenha hametz dentro daquele saquinho. Dúvidas? E qualquer dúvida em relação a isso, é importante consultar um rabino. É uma das perguntas que o rabino mais recebe: posso tomar isso, posso tomar aquilo? Tem várias coisas que têm sabor e não tem jeito, e o médico mandou. Às vezes, vou dar um outro exemplo, acho que não é importante para ninguém aqui, mas eventualmente para quem escutar o shiur, alguém que toma, a criança toma leite em pó, né? E dependendo do leite em pó, ele tem kitniot, talvez não tenha ashgaha para Pesach, etc. Então, de maneira geral, esse leite em pó, primeiro, é importante que tenha ashgaha, que seja kasher, e, se possível, kasher de Pesach. Mas se não tem, você deve deixar ele como se fosse na área de serviço, longe da cozinha. Tem uma garrafinha, uma madeira só para o bebê, normalmente é só para o bebê, mas que ela seja lavada num canto que não seja usada comida, fica lá no canto e você dá para ele aquilo que ele precisa. O mesmo se aplicaria se tem um remédio em que seja hametz, mas que ele precisa tomar, tão importante quanto a mamadeira dele, então você também deixa afastado das outras coisas. Certo? Só curiosidade, a matzá que a gente compra, ela já foi feita há vários meses, certo? Não estraga normalmente, nem de um ano para o outro. Existe um rigor de fazer uma matzá Erev Pesach, na véspera de Pesach. Esse ano não dá para fazer literalmente na véspera de Pesach, porque é Shabbat, mas existe um rigor de fazer Erev Pesach. Quando é Erev Pesach? Depois do horário que já não pode mais Hametz. Qual produto na nossa casa que a gente tem em Pesach que é o mais propenso para ser Hametz? A própria matzá. Porque as outras coisas, eu não compro uma coisa com farinha. A matzá é farinha com água, que está indo virar hametz, a gente interrompe o processo a tempo, e aí virar matzá. Inclusive, para ser matzá, que vale para o ceder, tem que ser uma matzá que iria se tornar hametz. Às vezes eu tenho outros tipos de métodos, ou como fazer, com suco, ou com... Tem várias discussões e situações diferentes que será que vale como matzá. Agora, durante o ano, eu preparo a matzá. Se é que passou dos 18 minutos, tá bom, eu descarto essa matzá, eu dou de presente e não posso vender essa matzá, porque ela virou hametz. Fazer matzá na véspera do Pesach, eu não posso deixar virar hametz. Porque se eu deixar virar hametz, é proibido eu ter hametz. Então é um rigor que tem que ter muito cuidado. Rigor é você conseguir fazer logo na véspera, fresquinha para o Pesach, que é na data, no dia onde que, na véspera de quando a gente vai comer, mas ao mesmo tempo é um risco muito grande. Aqui no Brasil a gente não tem uma fábrica de matzá que a gente possa fazer, mas em Israel tem esses grupos que fazem e eles reservam já a matzaria tem muito tempo antes, e esse dia mais ainda é mais caro para se reservar porque ele é mais concorrido, mas o cuidado que tem que se fazer é máximo, porque você não pode deixar aquilo virar hametz. Tem toda uma... O que você faz com aqueles restinhos que sobram, etc. Mas é só uma curiosidade para a gente saber que existe esse preparo da matzá. Também tem mais um rigor de você mesmo fazer a sua matzá. Não é você pegar farinha e água em casa e fazer, porque a farinha que a gente tem já é hametz, mas você aluga. É assim, quando eu morei em Israel, você faz grupos. Então o cara fala, não, eu não quero comprar aquela pronta, eu mesmo quero fazer a minha. Então você vai lá, uma turma da sinagoga, vocês fecham, alugam o local e tem que estar pronto para trabalhar. É literalmente trabalhar. Você tem que ir lá bater a massa ou furar a massa e trabalhar com agilidade. E quem não tem experiência é um pouco mais difícil, mas vai lá, tem que ser rápido, tem que ser rápido, mas também é um rigor e algo fantástico. De você mesmo ir lá e fazer a tua própria matzá, é uma coisa fantástica. E depois que você trabalhou, quem sabe se consegue sair com 2, 3 matzot. É o que você consegue, é verdade. E ainda paga pela matzá. Então você paga pelo aluguel, você paga pela matzá, trabalha e sai com só algumas. Mas é o rigor de você ter a sua própria matzá. Tem gente que faz questão não só de fazer a matzá. Eu tenho os primos de primeiro grau da minha esposa, eles têm um basement embaixo lá da casa, e lá eles têm uma fábrica de matzá que fica lá o ano inteiro, fechada, e aí eles abrem, eles mesmos, eles verificam os grãos do trigo, depois eles moem, depois eles fazem, na casa deles, fazem a própria matzá.
E aí eles fazem com alguns rigores, por exemplo, um rigor que eu não conhecia, mas de amassar, fazer a massa, são massas pequenas, não é aquelas grandonas que você corta em vários e já faz. Não, eles fazem cada vez uma massa pequena, para fazer 2, 3 matzot. E ele amassa essa massa com uma mão só, não com as duas. Por que com uma mão só? Qual que é o rigor? É só um rigor, mas só para curiosidade. Toda a ideia é que o calor, esse calor, ele acelera o processo da fermentação. Tanto é que a água que a gente usa não é uma água que você pega do filtro. É uma água que você tem que pegar da fonte, você deixa ela passar uma noite, justamente para que ela alcance uma temperatura ambiente e não fique quente. Esse é o conceito. Então, qual que é o rigor? Se você faz com as duas mãos, você está gerando mais calor na massa. Então, ele vai lá, ele faz, imagina, você fazer a massa com uma mão só. É mais cansativo, mais demorado, mas eles conseguem fazer dentro do prazo necessário. Então, isso são rigores. Tem gente que faz vinho dentro de casa também, não quer comprar o vinho pronto, faz dentro de casa. São rigores que só por curiosidade para a maioria das pessoas, mas é algo interessante você chegar no teu ceder, você tem a tua matzá que você fez, o vinho que você produziu, é uma coisa interessante. Não é recomendável a todos, precisa ter um bom preparo para isso, mas é uma maneira de você dar mais carinho para a mitzvah, você mesmo participar, é uma coisa completamente, uma experiência completamente diferente. Dúvidas? Não, já entendeu. Uma situação muito comum aqui no Brasil. Como que eu vou alimentar o meu pet? Cachorro, gato, peixe, periquito, papagaio, macaco, elefante, certo? Cada um com o seu pet dentro de casa. Rato, ratinho, hamster. É? O que você faz? Normalmente, não tem asgarrá, não tem supervisão nas rações que tem por aí. Então, tem a história típica que minha esposa sempre conta, que uma vez alguém ligou para o pai dela, rabino na Austrália, e perguntou se ele podia fazer o gato dele sefaradi. Falou, por quê? Porque o meu gato só come arroz. Tá chegando o Pesach, eu preciso fazer arroz para ele poder comer. Então, tem todo o processo para virar sefaradi, não é uma coisa... tem que fazer o bar mitzvah de novo, fazer o brit de novo lá do gato. Então, não tem problema nenhum, porque a ideia do arroz é você não comer, ter proveito daqueles leguminosos que os ashkenazim não comem, não tem problema. A única coisa é só ter uma panela separada, no caso, que seja só para o arroz e não misturar com as outras coisas. Mas o gato pode virar as faradinhas. Teu caso lá com o teu cachorro, não? Ou ele é ashkenazim mesmo? Acho que é nazir. Eu acho que é nazim. Não come arroz. Mas com a ração, aí pra você ver se está na BDK. Então, a ração não tem asgarrá e muitas vezes eles têm base de trigo. Elas têm base de trigo. Então, é complicado. O mais fácil é peixinho. Peixinho, você compra aquela ração de uma semana, deixa lá para ele, cobre, e você vende ele para o goi, junto com as outras coisas. Isso você consegue fazer. O cachorro, você tem um problema. Por quê? Porque você não pode tirar proveito do hametz. Se ele come algo que não é kasher, não tem problema nenhum. Mas se o teu cachorro está se alimentando de hametz, é o teu cachorro, é a tua mitzvah e obrigação de cuidar e alimentar ele, e aí você está tirando proveito do hametz. Aqui vem algo que não é fácil, as pessoas têm dificuldade de fazer isso, entendo, mas eu vou dizer o que tem que fazer, o que tem que ser feito. O cachorro não deve ficar na tua casa durante Pesach. Você deve dar ele para um goi. E ele fica com ele durante o Pesach. Essa é a solução. Você dá ele literalmente para o porteiro, para um vizinho. Eu sei que não é fácil, é algo muito próximo do coração das pessoas, mas a não ser que você tenha uma maneira de alimentar ele que seja kasher de Pesach, você estaria tirando proveito direto de algo que não é kasher de Deixar Pesach. tipo Então, um hotelzinho de cachorro. sim, mas aí você tem que fazer só o esquema que como se fosse como se fosse não, que seja vendido para eles, que seja vendido para eles. Então, um hotelzinho é uma solução. Dúvidas? Sobre o arroz, posso mandar? Sim. É uma regra, é um costume. Eu entendi como que é um costume sempre. O arroz da da Ashkenazi Sefaradi. Então, a questão do arroz, ele se tornou o ícone
que difere entre os Ashkenazim e os Sefaradim, certo? Por quê? Porque tem um conceito que o costume, às vezes, ele é mais forte do que a lei. Por quê? Ah, meu pai fazia assim. Né? Eu já contei da mulher que me contou que ela salgava a carne dentro de casa. Ela comprava carne no açougue, não kasher. Mas ela lembra que a mãe dela salgava a carne. Ela jogava, deixava lá escorrendo, jogava o sal em cima da carne não kasher. Para o Hashem, pelo menos isso ela ainda lembra e faz. Tudo conta, mas não estava comendo kasher, certo? Então, o arroz, sim, é o costume dos Ashkenazim de não comer esses leguminosos. Não é só o arroz. Mas o que eu sempre digo é que não é essa a única diferença entre o Ashkenazi e o Sefaradi. As diferenças que existem entre Ashkenazi e Sefaradi são em todas as áreas da lei judaica. Porque todo o código de leis que rege desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, as leis de escrita da Torá, as leis do Tfilin, todas as leis, vocês, quase todas elas, você tem o comentário do Ashkenazi, que ele fez o comentarista, em cima do Shulchan Aruch Sefaradi. Então, a diferença não é o arroz. A diferença, por que o arroz pega? Porque é culinária. Pessoas lembram que a vovó fazia ou que a vovó não fazia. E o cara faz que de jeito nenhum que eu não vou comer arroz. Não estou tirando mérito. É válido. É válido não. Deve ser assim. Você deve cuidar. Só estou dizendo que esse não é a única coisa que difere entre Ashkenazi e Sefaradi. E é importante saber que quando a gente fala que é um costume judaico, não significa eu costumo ou não costumo, você costuma ou não. Não, costume judaico, quando ele inclusive ele entra na Halachá, ele passa a ter um peso absoluto, ou seja, você deve seguir esse costume. Claro, que nem eu falei, para o gato você pode dar, mas você comer realmente arroz é complicado. Se teu filho precisa na mamadeira e tem kitniot, que são leguminosos, então não tem problema, entendeu? Porque já que é um costume, dependendo da situação, você pode ser mais leniente. Ou não tem, aliás, problema nenhum de ter em casa o arroz, a questão é comer. Então, só nisso que é importante saber que é um costume. Em relação a você comer, não pode comer, e pronto. E quais são os outros, Gabi, no arroz? Os leguminosos, feijão, ervilha, milho, tem mais. Soja. Alguns tipos, soja, tem alguns tipos de fava, né? E aí... Nada disso, né? Não, Tá. não. Então, acho que Nazi realmente não toma. Se Tá. quiser, eu posso pegar a lista completa depois e te dar. Mas eles não entram na venda do Hametz. Ou Não, entram? não, boa pergunta, boa pergunta. Eles não entram na venda do Hametz. Você não tem a obrigação de vender esses leguminosos. Não são Hametz. A gente tem o costume de não comer. Tirar proveito, não tem problema. Então, o que é tirar proveito? Ficar no armário lacrado também? Ou... Não tem, obrigação não tem. A obrigação não tem, mas tudo que não foi feito para a peça, que tem as garrafas para a peça, então você costuma fechar. Mas a rigor, não teria problema nenhum. Polvilho é uma ótima saída aqui no Brasil que a gente tem, né? Que a gente tem a batata, que a gente tem a mandioca, aliás. Então é uma ótima saída porque dá para fazer muita coisa, tapioca, polvilho, pão de queijo, tem muita coisa que realmente facilita. Em outros países você não tem esse costume. Hoje já tem, né? Nos Estados Unidos tapioca já está, mas aqui é muito mais comum. Aí faz parte da cultura de comer essas coisas. Então, pão de queijo de manhã é fantástico. Uma saída muito boa. Então, animais animais de estimação é mais complicado e você tem que realmente vender para o goi. Deixar no hotelzinho, eu preciso ver na halachá como fazer isso para que esteja com eles, mas não que você... Porque se está na casa dele e você está pagando para ele, ou seja, você está alimentando ele, ele só está sendo o seu mensageiro de dar comida para o cachorro, você continua tendo proveito. Então tem que fazer num formato que você realmente dê para ele. Hotelzinho, preciso ver como realmente fazer isso pela halachá. Você vende o cachorro, tua esposa te vende junto, é isso? Já entendi. Tá bom. O cachorro, você... Vai passar um Pesach mais tranquilo. Tá bom. É complicado. É? Isso é complicado. Agora tem outra questão, não sei se a gente vai entrar, se vai chegar nisso, aquela história de molhar a matzá. Podemos falar de molhar a matzá. Podemos falar. Se pode, não pode comer pizza de matzá. Então, molhar a matzá, chama gebrox. Isso também é uma diferença, um rigor a mais, mas não é necessariamente a diferença entre o Ashkenazi e o Sefaradi. Porque o Knei Dalach sempre fez parte da história, né, do Pesach. Então, o que significa molhar a matzá? Então, a ideia é a seguinte, rigor, tá? Isso é um rigor.
não é nenhum, talvez podemos chamar de costume, mas é um costume por um rigor. Ou seja, se você faz, muito bem, melhor, se não faz, não tem problema, está dentro da lei. Uma vez que a matzá é o produto que mais pode virar hametz, então existe uma suspeita distante, talvez quase que impossível, mas passou a fazer parte, de que talvez alguma parte da matzá não assou direito e sobrou um pouquinho de farinha. Se você comer a farinha pura, ela nunca virou hametz, não entrou em contato com água, porque ela já secou, já colocou no forno. Mas, talvez, se você molhar ela, aí o que pode acontecer? Você vai fazer um processo de fermentação e aí você vai estar comendo hametz em Pesach. É uma suspeita muito distante, tá certo? Mas o costume ele é popular, digamos assim. Muitos têm esse costume. Então, aí entra tudo que você for colocar em cima da matzá. Então, primeira coisa, no seder, você tem que comer a matzá pura. Você tem que fazer a mitzvah comendo pão pobre. Você vai colocar requeijão, vai colocar maionese, etc. Não é assim que se cumpre a mitzvah. Você tem que cumprir, comer a matzá pura. O que, então, qualquer coisa que você vai passar, normalmente tem água. Então, se você fizer, por exemplo, mesmo quem não molha a matzá, se eu pegar um abacate, amassar ele, sem água, sem nada, eu posso colocar ele em cima da matzá. Guacamole, certo? Então, tem algumas saídas, mesmo para quem molha. Mas o kneidalach, ele é feito da farinha de matzá. E mesmo quem não molha, faz questão de molhar no último dia. Esse é o costume. Por quê? Para mostrar que é só um costume. Não vamos falar e fazer que isso é a lei e dizer que todo mundo que está molhando a matzá está comendo alguma coisa que virou hametz. Não, é só um costume e por isso no último dia tem até esse conceito de você fazer questão de molhar a matzá. Então, cada um conforme o seu costume. Cada bexiga nem com só o bexiga. Exatamente. Não, esse mexigás não é mexigás, esse é um costume válido, importante, mas tem alguns outros que fazem outras coisas que não estão na lei. Se tem origem na lei, se tem origem na tradição, inclusive, então tudo bem. Mas tem coisas, pessoas que inventam e não tem necessidade. Dúvidas? Acho que não. A lasanha de matzá já está pronta? Lasanha não, mas pizza, Pizza é uma boa. Lasanha, pizza, tem pizza é uma boa muitas, saída. tem muitas. Cadê o Maçã. Os sefaradim, eles têm o costume no final do Pesach, quando terminou já o Pesach, eles fazem uma festa que chama Mimuna. Não são todos os separados, acho que só São marroquino, tá bom, os marroquinos. Hã? Não, que eles fazem? Então eles fazem a festa de Hametz com matzá. Quando termina o Pesach, todo mundo quer ir lá, ninguém aguenta mais matzá e quer comer um Hametz, um pãozinho, alguma coisa. Eles fazem questão de fazer essa ponte entre o Pesach e o resto do ano, que eles fazem uma questão de fazer uma festa, uma seudá com Hametz e matzá juntos. Se alguém fizer, me convida que... Ok. Bom dia a todos. Bom dia, Rabino.